Eu tenho toda certeza que em algum momento da sua vida você já deve ter assistido Teletubbies. Tô certo, não tô? Para quem não conhece, Teletubbies foi uma série que é americana, criada pela BBC, com parceria da Ragdoll, e tinha como propósito de entreter o público infantil da época. Passou no Brasil, na TV Globo, em 1999, até meados de 2000. Entretanto, para alguns, Teletubbies tinha um aspecto meio sinistro, algo um pouco estranho para a época. Alguns diziam que os Teletubbies seriam ratazanas gordas, com antenas que se comportavam de forma idiota o tempo todo, em uma colina verde em algum lugar. Mas será que isso era realmente verdade? Todas as ideias bizarras assistidas de todos os episódios da série saíram da cabeça de um único homem, Andrew Davenport. É nesse ponto que a história começa a ficar interessante. Então, se ajeitem, peguem sua pipoca e vamos para o vídeo. Davenport é o diretor criativo da Ragdoll e é um campeão de audiência nos programas que levam sua autoria. Ingressou nesse ramo após concluir seu curso na Universidade de Londres. O sucesso e a fama de Andrew sempre foram o destaque da imprensa da sua cidade natal, Folkestone, assim como seu lado negro, um lado tão obscuro que Davenport nega, talvez porque queira esquecer tal caso. Durante sua infância, Andrew teve problemas na escola, sendo obrigado a estudar em um colégio, que era um tipo de colégio militar na época, nas proximidades de Folkestone, que tinha a má fama de maltratar os alunos que hospedavam nessa escola. Nesse período, Davenport compositoramente se submeteu ao rigoroso plano de disciplina do colégio. Dentre os eventos desse plano estava passar um final de semana em uma base militar, onde estava o atual Ref. Depois dessa viagem, Andrew voltou transtornado. Aquele menino sempre elétrico virou uma criança séria, sádica, sem expressões, sempre triste pelos cantos. O jovem nunca tocou no assunto abertamente com ninguém. Chegou a frequentar até um psiquiatra para se livrar do trauma, mas não obteve nenhum sucesso. Com o tempo, o impacto dos acontecimentos de viagem diminuíram até se anularem nas profundezas da alma de Andrew. Aí ficou lá, escondido, até que um dia que Davenport decidiu colocar as ideias no papel. Era o programa que se chamava Teletubbies. Agora, o já adulto Andrew apresentava aos executivos da BBC o projeto para esse programa infantil, todo muito bom, muito simples, ou pelo menos era o que parecia ser. Em um certo dia, Davenport foi a uma festa com toda a equipe do programa. O diretor exagerou um pouco na bebida e terminou em um estado deplorável. No meio da choradeira, Andrew começou a confessar aos presentes sobre uma tal operação de Mider, segundo suas palavras, durante a viagem que tinha feito ao colégio militar aos seus 13 anos de idade. Andrew e seus colegas terminaram submetidos a um experimento de uma operação chamada pelos militares de Mider. Todos foram postos em uma cúpula que parecia feita de plástico líquido e permaneceram ali até uma luz fortíssima tomada toda a esfera. Andrew revela que desmaiou, acordando em um lugar totalmente bizarro, de acordo com a nossa realidade. Nesse lugar, nada parecia fazer muito sentido. As leis da física não eram respeitadas e as criaturas que habitavam esse lugar não tinham nada a ver com nenhum humano e nenhum animal que habita o nosso planeta.
Eram seres parecidos com grandes ratos humanoides, com cerca de 2 metros de altura, vestindo uma roupa metálica e com antenas em cima da sua cabeça. Na região do abdômen desses seres havia um display que demonstrava tudo aquilo que eles pensavam e até mesmo o que Andrew pensava. Todos se comportavam de maneira boba, emitindo algo parecido com risadas o tempo todo. Não eram ameaçadores, mas muitos bizarros. Pareciam criaturas. Andrew e mais 3 de seus colegas permaneceram nesse local, segundo sua perspectiva, por longos meses. Se comunicavam com as criaturas por pensamento, e eles materializavam tudo aquilo que Andrew desejava, quase sempre com um sorriso no rosto. Certo dia, no meio desse ambiente comum, Andrew e seus colegas encontraram um pilar, uma pedra em forma de cilindro, que emitia uma luz intensa. Curioso, um dos colegas de Andrew terminou por tocar esse cilindro e desapareceu instantaneamente. Os outros ficaram temerosos e saíram dali correndo. O próprio rapaz voltou a seu lar, um globo com janelas tortas que flutuavam, aonde as criaturas viviam. Porém, quando o próprio certo dia o pilar cilíndrico apareceu ao lado da janela de Andrew, temia tocá-lo, mas uma das criaturas transmitiu um sentimento positivo em um dos displays, fazendo com que Andrew criasse coragem. E ele tocou e acordou dentro da esfera da base militar, no momento exato em que aparentemente teria desaparecido para aquela realidade. Davenport disse à sua equipe que aquilo tudo tinha sido real demais para ser uma ilusão. Os seus outros colegas do experimento também tiveram a mesma visão de Davenport. No total de 12 crianças, apenas 3 colegas foram parar naquele lugar diferente. Andrew concluiu dizer que os responsáveis falaram que haviam obtido sucesso ao alcançar o universo do meio. No dia seguinte, Andrew negou tudo e falou para a equipe, disse que era apenas um pensamento bobo, para não acreditar em nada, e se calou por meses. Não se ouviu mais Andrew senão quando tinha dado uma ordem. A história era estranha demais para ser mentira. Anos depois, estudiosos da teoria das cordas revelaram que poderia existir um dos universos do meio, esse lugar em que as leis da física não conhecemos, nem aplicariam nessa certa realidade, e acreditam eles que era um espaço vazio, sem vida, o vácuo. Talvez exista algo, existem os universos do meio, e talvez Andrew tenha sido um dos primeiros humanos a visitar essa realidade. Será que realmente é real? Existe a possibilidade dessas criaturas não visitarem o tempo inteiro? Será que essas criaturas te visitam à noite? E aí, o que você acha? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.